Evangelho segundo escreve o apóstolo João, o capítulo de número 12. Enquanto os irmãos estão abrindo a Bíblia Sagrada, eu quero mais uma vez agradecer a Deus, agradecer nunca é demais, pela vida do pastor presidente dessa linda igreja, desse lindo campo, que é o pastor Pedro. Estou muito grato a Deus de retornar aqui. A última vez que estive, eu acho que foi uma escola bíblica, alguma coisa desse gênero, acho que Elade, eu não me lembro. Mas foi no Elade, não foi? Capacitar. Obrigado, pastor. Capacitar. E eu estou grato a Deus, pastor Pedro, ter me dado essa tão honrosa oportunidade. E espero que eu não demore mais tanto para poder voltar. Vai cair cabelo de ninguém, não. Obrigado. Janeiro. Só de quem riu, pastor. Obrigado. Mamaruza. Deus abençoe, viu, Manuza? Obrigado mesmo, suas duas filhas. Janeiro, né? Janeiro profético. Em nome de Jesus, eu quero estar aqui com vocês, tá bom? Quero louvar a Deus pela vida da Maruza, das suas duas filhas. Deus abençoe essa família tão abençoada e abençoadora. Na pessoa do pastor Pedro, todos os obreiros sentam-se, por favor, aqui também honrados. Em especial, o Jefferson e a Nayara. Eu não vi a Nayara hoje. Está na faculdade, está certa. Então, eu quero louvar a Deus pela vida dessa dupla, que estão aqui também, na esposa do pastor, o irmão Jefferson, e também pelo esposo, gente boa demais, da irmã Nayara. Quem não gosta do esposo da irmã Nayara tem pecado, não é possível. Tem como gostar daqui, nego, não. Gente boa toda a vida, tá? Carinho dos irmãos. Eu não tenho como agradecer, tá? O carinho, o respeito, a gente nem merece. Hoje eu ganhei daquele varão, aquele... Como é que chama aquele negócio do cacau lá? É suco? Eu não sei se é suco. Mel do cacau. Que isso, varão. Hoje eu estou tão soberbo que não quero dar paz para ninguém. Obrigado, viu, mano? Bom demais. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Diga amém. Amém. Vamos lá? Evangelho segundo escreve João, capítulo de número 12. 6 dias antes da Páscoa veio Jesus a Betânia, onde estava Lázaro, que estivera morto e a quem ele ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe ali uma ceia e Marta servia, mas Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro caríssimo, ungiu os pés de Jesus e limpou os pés com seus cabelos, e a casa se encheu com o cheiro do unguento. Então disse um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, aquele que o havia de trair: por que não se vendeu este unguento por 300 denários e não se deu aos pobres? Então ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque ele era ladrão, e tinha bolsa e subtraía o que nela era colocado. Disse, pois, Jesus: deixe-a sozinha, para o dia do meu sepultamento o tenho guardado, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Se você puder e quiser, diga amém. Tome seu assento, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, na composição que nós temos no Novo Testamento, dos 4 evangelhos, a forma que foi organizado o Novo Testamento não é uma forma que nós chamamos cronológica. Ou seja, nós não organizamos o Novo Testamento no que tange aos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, organizados do mais antigo ao mais recente. Pois o mais antigo, ou o primeiro evangelho a ser escrito, na verdade, o evangelho segundo escreve Marcos. A proposta de se colocar o evangelho segundo escreve Mateus, começando o Novo Testamento, é proporcionar aos leitores uma facilidade de associar os textos do Antigo com o Novo Testamento. Haja vista que chamamos o evangelho segundo escreve Mateus do evangelho mais judaico da Bíblia Sagrada. Ou seja, a proposta do evangelho segundo escreve Mateus é provar aos seus leitores que o Messias prometido no Antigo Testamento como sendo filho de Davi, ele apareceu e ele é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, quando você lê o Novo Testamento, começando pelo evangelho segundo escreve Mateus, você terá uma sensação de uma extensão do Antigo. Você verá textos que Mateus cita no Antigo, cumprindo-se na pessoa de nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. Mas, a bem da verdade, o primeiro evangelho a ser escrito foi Marcos quem escreveu, e Marcos não era apóstolo, não foi discípulo de Cristo quando Cristo estava em vida, e há uma possibilidade gigantesca de Marcos nem sequer ter visto a Cristo. Se o viu,
Todavia, viu de forma muito curta e bem próximo à sua ascensão. O que nos leva a uma curiosidade. Se Marcos não é apóstolo, como Mateus e João eram, como é que ele tem essa ousadia de tomar a iniciativa de ser o primeiro a registrar os acontecimentos acerca do nosso Senhor? É porque o apóstolo Pedro é que está ditando e Marcos só está redigindo. Eu tenho aqui no mínimo, e não é eu que tenho, desculpa a expressão, foi força de expressão, mas a teologia tem no mínimo 5 bases bem sólidas para que eu possa justificar a vocês que de fato é Pedro quem está ditando e Marcos que está redigindo. Mas pouparei os irmãos desses aspectos teológicos que vou acabar cansando e me estendendo por demais, mas tenha por certo que eu estou te garantindo que é Pedro que está ditando e Marcos está redigindo. É por isso que os 3 primeiros nós chamamos evangelhos semelhantes, porque quando você lê Mateus, Marcos e Lucas, todos os 3 partem do mesmo testemunho, que é o testemunho de Pedro, que nós chamamos base petrina. Pedro dita Marcos, Mateus escreve em cima de Marcos e Lucas também escreverá em cima de Marcos, utilizando outras fontes, mas todas partindo de Pedro. Já João não. João nós chamamos de evangelho tardio. É o último a ser escrito e não utiliza a base do apóstolo Pedro para escrever acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, o fato de João não figurar entre os 3 primeiros como sendo semelhantes, e mais uma vez insisto, quando você lê Mateus, Marcos e Lucas, passagens que você vê em Mateus, você verá em Marcos, passagens que você vê em Lucas, você verá em Marcos, e assim sucessivamente, mas João não. João é um evangelho mais isolado, o último a ser escrito, e não se preocupa em pegar por base a base do apóstolo Pedro. Entretanto, isso não me garante, pastor Pedro, chegar aqui em Uruçuca e dizer aos irmãos que quando você lê o evangelho joanino, os irmãos jamais perceberão textos que João escreve pautado nos 3 primeiros. Só o que vem na minha cabeça aqui agora, citarei alguns para os irmãos. Por exemplo, se você ler o evangelho joanino, você verá o caminho sobre as águas, Cristo caminhando sobre a tempestade, você verá nos 3 primeiros. Você verá o ministério de João Batista, você também verá nos 3 primeiros. Você verá a purificação do templo, você também poderá ter base num dos 3 primeiros. Por exemplo, a multiplicação dos pães, você também terá nos 3 primeiros, por aí vai. Mas João, dentro, mesmo que tenha algumas passagens que você encontra nos 3 primeiros, não pode ser chamado de evangelhos semelhantes. E aí eu vou dizer aqui algumas diferenças, pouquíssimas, só porque cabe aqui para o nosso pensamento do capítulo de número 12. A primeira diferença que eu quero destacar com os irmãos é o exagero joanino, e esse exagero é um bom exagero, tá? Mas é exagero porque ele faz mais do que os outros, de utilizar a expressão Christos. Christos, em grego, nada mais é do que Cristo, que significa o ungido. Inclusive, mesmo João utilizando várias vezes, mais do que todos, a expressão ungido, ele será o responsável por transliterar, eu explico o que é isso, pegar a palavra Mashiach em hebraico e colocar essa palavra para Messias, que significa também o ungido. Ele tem uma proposta diferente da de Mateus, por exemplo. Mateus, no seu capítulo de número 1, no versículo número 1, dirá que o evangelho de Jesus Cristo que ele escreve, ele começa segundo a descendência de Davi. Então Mateus, para mostrar que Cristo é o Messias prometido desde o Antigo Testamento, aponta que Cristo vem da descendência de Davi, em cumprimento de uma profecia ou da bênção patriarcal sobre a casa de Judá. Já João também acredita que Cristo é o filho de Davi, descendente ao trono, o Messias aguardado e esperado, o único que pode ser coroado ou digno de coroação, mas ele vai além. Enquanto Mateus diz, filho de Davi, João dirá, não, ele não é só filho de Davi, ele é anterior a Abraão. Inclusive, no que chamamos de prólogo do evangelho joanino, no capítulo de número 1, ele dirá, e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele é a luz dos homens, ele é a vida, tudo que foi criado, só foi criado por intermédio dele, e sem ele, nada do que há poderia acontecer. Então, para ele e dele são todas as coisas. Logo, o evangelho joanino é o evangelho da exaltação da divindade de Cristo. Por repetir isto, Mateus preocupa-se no evangelho da realeza, datado lá do ano 70. Marcos, ano 65, revelando qual é a identidade de Cristo.
Lucas, o evangelho do homem perfeito, mostrando aos gregos quem é realmente essa perfeição. Já João, ele exalta a divindade, ele mostra que Cristo é homem e ao mesmo tempo 100% Deus, o Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade, o Verbo vivo, e sem ele nós jamais estaremos aqui, e por isso reunidos devemos tributar a ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Maravilha. Dentro desse pensamento, dessa exaltação do perfil da divindade de Cristo, o capítulo 12 é um dos mais lindos. Eu sou suspeito para falar do evangelho joanino. Eu acho o evangelho joanino o que eu mais gosto, tá? O que eu mais tenho carinho pelo esse evangelho. Deu durante algum tempo a aula de Novo Testamento, um determinado seminário, e eu gosto muito do evangelho joanino por toda a sua estrutura e por toda a forma que João escreve, mas na verdade é porque eu gosto mesmo do apóstolo João. Mas vamos lá. O capítulo de número 12 é espetacular, porque o capítulo de número 12 você conhece. Esse capítulo, Maria vai pegar um frasco de perfume e derramar aos pés de Cristo. Só que eu quero destacar algumas coisas para vocês nesse capítulo que são de saltar os olhos. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que provavelmente, escute a expressão que eu estou usando, provavelmente, muitos comentaristas entendem que esse texto está marcando provavelmente um sábado ou depois de um sábado. O sábado judaico, eu não gosto de trazer essa comparação porque é diferente, mas só para que você entenda, é semelhante ao domingo cristão. Nós, todos os domingos, nos reunimos para louvar a Deus e os judeus guardam o sábado, que eles chamam de Shabat. Então nós estamos falando de um sábado próximo à festa da Páscoa. Qual é a festa, irmãos? Páscoa. Então todos os judeus na Páscoa, pastor Pedro, precisam se deslocar de casa e se dirigirem nesse período para o templo de Jerusalém para sacrificarem. Isso está determinado no livro de Levítico, capítulo de número 23, a qual Deus diz a Moisés: escreva aí, Moisés, e diga para os hebreus que estas são as vossas solenidades, convocações e reuniões santas. Em outras palavras, estas festas não são feriados, são mandamentos. Eu quero que eles venham por convocação. Quais festas? Páscoa, Pentecostes, tabernáculos. Então os judeus saíam das suas casas, próximos ou longe de Jerusalém, para irem ao templo sacrificar ao Senhor. Até aí normal. Então provavelmente Cristo, aproveitando o ensejo, passa por Betânia para passar um sábado na companhia dos seus amigos. Quando o Esdras faz a reforma, o Esdras da Bíblia faz a reforma ou avivamento, ele dividiu nesse período, no Antigo Testamento, de Gênesis a Deuteronômio, em porções bíblicas que nós chamamos de parashiot. Pastor, não estou entendendo. Estou aqui para te explicar. Todo sábado, todo o quê? Todo o quê, irmãos? Quando você fala, você grava. O judeu vai para a sinagoga meditar numa paraxá. Então eles começam lendo de Gênesis e terminam o ano lendo lá em Deuteronômio. Essas porções são chamadas no plural de parashiot. Eles liam antes de Esdras a Bíblia em 3 anos. Em Esdras, 1 ano, através dessa divisão. Então todo sábado tem uma porção bíblica para ser lida e estudada na sinagoga. Então Cristo está com eles em casa, porque sinagoga não é templo nem igreja, e muitos judeus passam o Shabat também em casa. Depois que esse sábado termina, parece-me que os amigos de Cristo, gostando da sua visita, e obviamente gostaram, oferecem a Cristo nosso Senhor uma ceia, um jantar, vamos dizer assim, uma refeição. E Cristo está sentado na mesa. Redobre a sua atenção. Quando Cristo senta-se na mesa, em volta de Cristo nós temos no mínimo 13 convidados, Lázaro e os seus 12 discípulos. Se tudo estiver certo, poderíamos colocar ali também Simão o leproso, como a maioria dos comentaristas acreditam. Mas basicamente entre 13 e 14 homens. É por isso que Marta e Maria não são contadas. Por quê, pastor? Porque nesse período, uma mesa repleta de homens, mulher não se assentava. Não por pecado, mas por um padrão cultural. O que elas faziam então? Serviam a mesa, que também há de se dizer que é um enorme privilégio. Se eu tivesse a chance só de servir a Cristo em vida, meu Deus, para mim já seria o maior de todos os privilégios. Então Marta e Maria
servem a mesa enquanto os homens estão sentados na mesma. É nesse momento que dentro da casa nós temos uma situação de harmonia, uma situação de comunhão, uma situação de gozo, porque nós temos amigos, todos queridos, sentados na mesa com o nosso amado mestre, meditando numa porção bíblica. Do lado de fora, a situação é completamente oposta. E por que oposta? Primeiro, porque a multidão de judeus que está indo para Jerusalém não está indo só pela Páscoa, também está indo. Mas um dos motivos deles estarem ali é porque o texto sagrado diz que a ressurreição de Lázaro ecoou naquele período e todos querem saber quem é esse tal de Jesus que ressuscita homens? Quem é esse tal de Cristo que anda ressuscitando e operando milagres? Como todo mundo quer saber quem é Jesus, o texto sagrado afirma que os sacerdotes não gostaram nada desse papo e conspiravam para matar a Cristo e também matar a Lázaro. Com todo perdão aos irmãos, quero fazer uma pequena pausa aqui, porque não faz muito sentido. Por que não faz sentido? Matar a Cristo, eu até compreendo, mas Lázaro, o que Lázaro fez para conspirarem contra a morte dele? E desculpe, não é piada, mesmo que pareça engraçado. Lázaro não pediu para ser ressuscitado, Lázaro estava na cova. Pediram para Jesus acordar Lázaro. Lázaro veio por milagre. É como se ele caísse de paraquedas, dissesse: obrigado, Jesus, por ter me ressuscitado, mas quem pediu foi minhas irmãs. Por que o Senhor queres me matar? Simples, matar só Cristo não ia funcionar. E por que não ia funcionar? Porque Lázaro atestava quem Cristo era. Então quem olha para Lázaro é obrigado a aceitar que Cristo não é mais um homem, mas que ele tem autoridade sobre a vida. Alguém está entendendo essa palavra? Logo, eu digo aos irmãos sem medo: Deus nos livre disto. Deus nos livre disto. Mas se vier a acontecer, como provavelmente irá na instituição do anticristo, ainda que o governo baixe decretos e nos ameacem de morte, dizendo: não pode mais abrir os templos evangélicos no Brasil. Assembleia, batista, presbiteriana, metodista, nenhum crente se reúne mais no templo. Não vai adiantar. Por que não vai adiantar? Porque não é o templo que testifica, mas quem olha a minha vida, quem olha a sua vida, quem você era e quem você se tornou em Cristo, é obrigado a confessar que Ele ainda tem autoridade. Alguém está recebendo essa palavra? Diga glória a Deus aí. Maravilha. Então, do lado de dentro, harmonia. Do lado de fora, conspiração. Lado de dentro, comunhão. Lado de fora, ameaça de morte. É nesse ambiente híbrido que Maria surge no cenário. E surge com o quê? Um frasco de perfume na mão. Perceba que quando Maria surge com um frasco de perfume, ninguém acha ruim. Por que não acha ruim? É um costume. Qual é o costume? Quando você recebia a visita de alguém importante na sua casa, uma autoridade, alguém famoso, alguém muito querido, os anfitriões pegavam um frasco de perfume e gotejavam, não é derramar tudo, gotejavam perfume na cabeça do convidado especial, e o cheiro do perfume exalava, mostrando para os convidados e para quem quer que estivesse assistindo, que aquele convidado com perfume na cabeça é o mais destacado, é o mais especial. Então, quando Maria vem com perfume, o que eles começam a dizer? Normal, ela vai deitar o perfume na cabeça do mestre. Mas ela diz: não, vocês estão enganados. Ela abre o frasco e entorna o frasco no pé. Vou te dizer algo com respeito às outras denominações. Não existe unção de pé. Durante algum tempo houve uma maluquice neopentecostal de transferir unção. Deixa isso para lá, né? Você já pegou, né, obreiro? Já pegou, né? Então não tem unção de pé. O único texto que fala de unção nos pés é esse, de mais de 240 textos sobre pé. Só esse fala na unção de pé. Então Maria deita o perfume no pé. Só que quando ela gira o perfume no pé, eu quero que você entenda que não é qualquer perfume. Não é Dior. Não é qual outro perfume aí que o pessoal gosta sem ser o Savage Dior. Sei lá, qualquer um que você goste.
Eu não estou falando de um perfume de R$1.000. Eu não estou falando de um perfume de Armani Code, R$900. Eu estou falando de um perfume de 300 denários. Quantos denários? Sabe quanto que vale isso? 10 meses de trabalho. Um denário é por um dia de trabalho. É como se ela pegasse um ano inteiro de trabalho e falasse assim, como? R$14.000 aproximadamente, e ela pegasse esse dinheiro, 10 meses de trabalho e dissesse, eu não vou gotejar, eu vou virar tudo no pé dele. Quando ela vira no pé, já é escandaloso, porque ela está deitando R$14.000 no pé de Cristo. Ela diz, ainda é pouco. Ela tira o lenço do cabelo, solta os cabelos e faz o cabelo de toalha, o que também é esquisito, porque você pode dizer, pastor, por que ela não pegou uma toalha? É óbvio, eu também farei essa pergunta. Se ela está premeditada a lançar o perfume, também teria que premeditar levar uma toalha. Só que as mulheres, até hoje em dia no judaísmo, principalmente nos sefaraditas, os askenazim, que são judeus orientais, as mulheres usam peruca. Mas as mulheres, porque não pode mostrar o cabelo para quem não é o seu marido, no contexto judaico. Então o que as mulheres faziam e fazem até hoje? Andam com lenço na cabeça, para não mostrar o cabelo. Por quê? Esse mandamento é chamado de Kisui Harosh. Presta atenção, Kisui Harosh. Você está dando risada porque eu coloquei aqui, né? É para chamar a tua atenção mesmo, assim você não desliga, isso é didática, tá? Então o que ela faz? Ela tira o lenço, quebra o mandamento de Kisui Harosh. Só que eu acho que você não se atentou para uma coisa. Primeiro, ela não está só com Cristo. Tem 15 homens, 14 homens sentados na mesa. E não tem só 14 homens sentados na mesa. Tem gente conspirando matar eles, só esperando uma brecha. Então Maria está enfrentando cara feia de quem está na mesa, dizendo, para que isso, olha o que ela está fazendo, e do lado de fora alguém dizendo, eu vou te matar. Então ela lança R$14.000 no pé de Cristo, rompe a cara feia e encara a ameaça de morte, como se dissesse, eu não estou preocupado com quem vai me criticar na mesa, ou com quem vai me ameaçar lá fora. Alguém já está entendendo? Eu sei o que tem que ser feito. E ela vira o perfume nos pés de Cristo. A pergunta que nós devemos fazer é a seguinte: o que motiva, o que impele, o que conduz Maria a fazer isto? Aí nós chamamos isso na hermenêutica de contexto imediato. Contexto o quê? Imediato, porque tem um contexto amplo. Contexto imediato é quando você interpreta o texto pelo próprio texto. Às vezes o texto não te dá caminho para a interpretação, recorremos ao contexto amplo. Então no capítulo 12 do Evangelho segundo escreve João, nós temos aqui uma coisa que nos leva a lembrar por que Maria fez isto. Primeiro, eu disse que tem no mínimo 14 convidados. Desses 14, chuta qual o único convidado que é citado? Lázaro. E Lázaro é citado 2 vezes. E Maria é irmã de Lázaro. Então o que provavelmente está motivando Maria a quebrar o perfume no pé de Cristo é o capítulo 11. O que tem o capítulo 11? Ressurreição de Lázaro. Agora olha que espetacular isso, porque você pode estar dizendo, acabou a mensagem, pastor, não tem mais graça nenhuma. Porque se você está dizendo que Maria fez o que fez, porque Jesus ressuscitou o irmão dela, pastor, se Jesus ressuscitar um parente meu, eu não vou nem quebrar o perfume, eu vou quebrar minha casa, eu vou quebrar tudo no pé dele. Qualquer um faria. Eu vou te mostrar que não. Por que não? Primeiro, porque quando Jesus ressuscita Lázaro, Lázaro morava em Betânia. Erroneamente assim, eu vou dizer com cuidado, para não parecer que eu estou aqui sendo pedante. Mas existe alguém que está dizendo que a palavra Betânia significa casa das tâmaras. Não é. Por que não é? A palavra Bet em hebraico é casa, ânia, angústia, pobreza e miséria. Então Lázaro mora na casa da miséria. Não que Betânia é miserável, mas que o nome lá é casa da pobreza, angústia, sofrimento ou miséria. Então Cristo entra no sofrimento. Para quê? Para tocar em Lázaro? Não. Qual é a ordem de Cristo? Lázaro, vem. Ele chama Lázaro pelo nome. E Lázaro, que está morto, ao ouvir o seu nome soando na boca de Cristo, levanta-se dentre os mortos e sai em direção ao mestre. Não entendi, te explico. O capítulo 11 é uma alusão à nossa ressurreição. Efésios capítulo 2, diz o apóstolo Paulo, e nós estávamos sepultados e mortos em nossos próprios pecados, e este mundo
é chamada casa da tristeza. O mundo que jaz no maligno, o mundo miserável de sofrimento, angústia e pobreza. Ninguém que está aqui porque é bom, porque pode ou porque é lindo. Muito pelo contrário, se o nosso amado mestre não tivesse se esvaziado e descido à casa da miséria e te chamado das trevas para a maravilhosa luz, você não estaria aqui. Alguém já entendeu onde isso vai dar? Já está glorificando. Então Maria, do capítulo 11 ao 12, tem um tempo. Não é no outro dia, irmão. Passou um tempo, passou um período, passou semanas, mas Maria está fazendo o que ninguém faz na mesa. Está cheio de gente na mesa e tendo a presença de Cristo como comum. Porque quem se acostuma a ver milagre, quando Cristo está presente e não realiza milagre, a pessoa trata a presença de Cristo como qualquer outro culto. Então tem 13 crentes na mesa dizendo: é só mais um aviva, não é isso? Avivai, é só mais um avivai, é só mais um culto, é só mais uma sexta-feira. Não estou vendo ele andando sobre as águas, não estou vendo ele multiplicando pães, não estou vendo ele curando cegos, não estou vendo ele levantando paralíticos. Então se aqui é só um culto, vou ficar quietinho na mesa. Mas Maria disse: não, se ele não fosse em Betânia, tudo estava destruído. Se ele não fosse no Rio de Janeiro, sabe-se lá Deus na sexta-feira o que eu estaria fazendo. Se ele não entrasse na minha casa, eu talvez estaria morto ou preso na mão de Satanás. Eu sei quem está no Avivai há 30 anos. Eu sei quem está aqui e chegou antes de mim. Então se ninguém quer fazer, eu faço. Eu vou derramar tudo o que posso nos pés daquele que merece adoração. Tem glória a Deus aí? O que me surpreende não é que os 13 não querem, é que sempre tem um abelhudo, irmão. Sempre tem um abelhudo na igreja que se acha o dono da adoração. É Judas. O camarada não adora e não quer deixar adorar. Ele diz: olha que escândalo, para que tudo isso? É isso que ele está dizendo. Isso é desnecessário. Para que esse escândalo todo? Não estou vendo Jesus operando nada. Se ele tivesse revelando o CPF, se ele tivesse revelando o RG, se tivesse aí o dinheiro caindo do céu, a porta de emprego abrindo, até diria, mas só ele na mesa, um culto normal. Por que não guardou essa força e botou em tu canto? Aí Maria, que está enxugando o pé, fica com a boca calada, porque adorador não é de bater boca, não. Adorador veio para se derramar. Jesus comprador, alguém já está entendendo, hein? Jesus comprador de Maria, vai melhorar. E comprando a dor de Maria, ele disse assim para Judas: ô Judas, deixa eu lhe dizer um negócio aqui. Dizer o que, Senhor? Primeiro, os pobres você sempre tem convosco. Olha o que Cristo está dizendo. O que você quer fazer, você pode fazer qualquer hora. A mim, nem sempre me tente. Pastor, cuidado com a comparação, porque você pode forçar uma interpretação e uma explicação equivocada, levando a igreja à heresia, dizendo que Cristo não está conosco todo dia. Claro que ele está todo dia. É eu que não estou com ele todo dia. Deixa eu deixar aqui mais claro para você, porque você vai entender. Eu não sei você, mas na minha casa, eu não consigo cultuar na intensidade que eu cultuo aqui. E por que eu não consigo? Eu sou pai, meu filho tem 5 anos, é ajudar a fazer lição, é dar atenção para o filho, é levar no colégio, buscar no colégio, eu tenho livro para escrever, artigo para defender, faculdade que faz pressão, eu tenho a minha esposa, eu tenho que dar assistência à minha esposa. Eu só tenho uma, eu só tenho ela. Se eu tivesse 2, mas eu só tenho ela. Então até ela do meu coração. Alguém já entendeu o recado? A ela é meu coração, a ela é minha devoção. Então eu tenho que dar atenção à minha esposa, atenção ao meu filho, buscar no colégio, levar no colégio. Eu sou pastor auxiliar, eu devo responsabilidade. Está percebendo? Eu durmo aproximadamente, irmãos, 4 horas a 5 horas por dia. O lugar que eu mais descanso é quando viajo, que aí eu tenho um período de tempo para dormir um pouquinho mais. Então o que eu faço em casa? No mínimo eu oro antes de comer, eu faço minha oração diária, eu faço essas coisas, mas cultuar nessa intensidade de reservar 2 horas, 2h30 para dar a Cristo tudo o que posso. Eu não tenho todo dia, minha irmã, está entendendo? Avivai não tem todo dia, é uma vez no ano. Culto de domingo é só no domingo, culto de ensino é no dia do ensino. Em casa eu tenho outras coisas para fazer. Então ele está dizendo para Judas o seguinte: você não sabe
quando vai me encontrar de novo. Você está achando que você está reservando esse perfume para quando? Para domingo? Para sábado? Ô Judas, para cada dia basta o seu mal, pois o dia de amanhã pertence a Deus. Não entendi. Amados, estão me anunciando lá em Cansanção amanhã. Você não vai? Supostamente vou, mas posso passar mal. O carro pode quebrar, pode enguiçar, um pneu pode furar, pode dar desencontro. Eu não chegar em Cansanção. Estão me anunciando lá na Europa em novembro. Possa ser que o voo cancele e eu não saia do Brasil. Não dá para ficar medindo quanto de perfume eu vou derramar, se eu vou dar glória a Deus ou não. Eu não sei quando vai ser meu próximo encontro. Alguém já está entendendo e já está dando glória a Deus. Agora o mais lindo disso tudo, olha o que Jesus disse para Judas. Judas, Maria tem guardado esse perfume para o dia do meu sepultamento. E aqui nós mergulharemos, pastor Pedro, meu querido amigo, amados e queridos anjos do Senhor que estão me ouvindo, prestai atenção nisto aqui. Nós não sabemos o que Cristo está dizendo, não dá para saber. Alguns intérpretes dizem que Maria não derramou tudo, guardou um pouco para o sepultamento. Eu não sou dessa opinião, tá? A minha opinião é que Maria sabia que Cristo ia morrer, porque ele avisava várias vezes, é necessário que eu morra. Sim ou não? Sim ou não? E é costume cuidar do corpo do defunto até os dias de hoje. Então Maria disse, já que o Senhor tem que partir, eu tenho unguento para o seu sepultamento. Então Maria estava acostumada a agendar a adoração. O que ela está dizendo para Cristo? Eu tenho algo para derramar, mas só vou derramar no dia de canto total. Eu tenho algo para derramar, mas só vou derramar no congresso das... Aqui não tem não, mas no Rio tem. Eu tenho algo para derramar, mas só vou derramar naquele pregador ali. Eu tenho algo para derramar, nós só derramos se vier tal coisa. Quando ela chega na casa e ela vê Jesus na mesa, ela diz, não dá para segurar, não dá para me conter. Eu sei da onde ele me arrancou e não dá para ficar calado na presença. Levante a tua mão mais alto que você, olha aí, ó. Levante a tua mão, ô glória. Essa mão que você levantou, santo. Essa mão que você levantou, santa. Coloca no ombro desse crente agora. Você já me conhece desde ontem. Chacoalha esse crente para perturbar ele. Diga para ele, está guardando esse glória a Deus para quando? Está guardando esse aleluia para que dia? Se ele te tirou da cachaça, da droga, se ele te tirou da bagunça, se o seu nome está escrito no livro da vida, se você tem perfume de adoração, dá um pulo dessa cadeira, um grito de glória. Se você tem algo para derramar, que maravilha. Isso me fez lembrar, oh glória, que eu fiz um trabalho de ensino. Oh glória, eu não vou dar detalhes, porque está sendo filmado, e eu não vou expor a irmã, mas tinha uma igreja que eu pregava mensalmente no culto de ensino. Olha, você não tem noção do prazer que eu tinha de ajudar aquela igreja e cooperar no culto de ensino. Era um prazer maravilhoso e foi um desafio e acabou que deu um resultado lindo lá. Nós conseguimos deixar a igreja com 80% de pessoas incluídas no seminário e participando de ensino através do trabalho que fizemos. Foi devagarzinho, durou anos, até o ponto que eu estava ensinando num telão. Foi um lindo trabalho. E no outro culto de ensino, pastor Pedro, tinha uma irmã que ela ia para o culto, irmão, todo o culto de ensino, e todo o culto que eu ia, essa irmã na harpa, as irmãs cantando, criança cantando, essa irmã girava. Eu disse, irmã, não bate bem. Ninguém girando. Que manto é esse, irmão? Que fiação é essa? E eu não posso rir, porque se eu rir, eu não paro nunca mais. Eu tenho esse problema, e já virei algumas vezes mesmo na internet, que eu não seguro a risada. E aí, teve um dia que eu não aguentei. Essa irmã rodando e eu rindo. E o presidente disse assim, você está rindo do quê? Eu disse, pastor, nem o peão da casa própria gira igual essa irmã. Essa irmã não, o anjo só quer ela. Eu disse, o anjo só quer ela, o anjo só gosta dela. O pastor riu e disse assim, ó, essa irmã bate bem? O pastor disse, meu filho, essa irmã não só bate bem, como é uma das mais ricas da igreja. Eu disse, agora está explicado, ela roda porque é rica. Ele disse, não, também não. Essa irmã é advogada e advoga para a maioria dos jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro. Eu disse, então por que ela roda? Ela disse, ela roda porque ela chegou aqui um dia no culto, quando ela veio congregar aqui, e ela disse, pastor, eu estou chegando aqui agora, mas eu não quero que o senhor se incomode comigo não.
disse: minha irmã, mas você aqui é muito bem-vinda. Não vou me incomodar com a senhora por causa de quê? Ela disse: eu vou te explicar, pastor. Eu gosto de dar lugar. E o pastor disse: então fica à vontade. Não, pastor, é que tem irmão que se escandaliza. E eu não posso deixar de dar lugar, porque eu e a minha família inteira servíamos a deuses estranhos. Todo mundo era escara a cavalo e servo de outros deuses. Até o dia que eu entrei na Assembleia de Deus e Jesus me alcançou. E através da minha vida, Jesus salvou a minha família inteira. Então eu não aguento chegar na presença dele e ficar com o queixo duro. Vou te dizer mais, e quem disse é Paulo. Se quiser reclamar, reclama com Paulo. Olha o que Paulo disse: quem espera Cristo nessa vida não é miserável não, é o mais miserável de todos os homens. Sabe o que Paulo está dizendo? Quem só espera carro, dinheiro, casa, posse, etc., é o mais pobre dos homens. Mas aquele que tem o coração no céu e na salvação, oh glória, levante a tua mão mais alto que você puder, feche os seus olhos por um minuto. Você pode começar a abrir a tua boca e abrir a tampa do teu perfume. Deixa eu ver quem está adorando. Do meu lado direito tem uma mocidade que adora, do meu lado esquerdo tem uma mocidade que adora. Eu quero ouvir quem veio adorar, quem trouxe o perfume da adoração. Derrama tudo no pé do mestre. Oh glória, oh glória. Para eu concluir, por que Maria vai no pé, se o hábito ou o padrão é na cabeça? Não sei. O texto não explica, mas por uma associação minha, desses mais de 200 versículos sobre pés, tem um que me encanta porque ele é estranho. Que quando Deus disse para Moisés: diga para o povo de Israel que a terra que eu levo eles, acho que é Deuteronômio, é uma terra que eles vão regar, não regarão mais como regavam no Egito, pois na terra do Egito eles regavam com os pés. Deixa eu deixar aqui mais claro. Tem alguma irmã aqui, ou irmão, que gosta de planta, jardim, que cuida das plantas, que gosta desse hábito? A senhora gosta? Qual é o nome da senhora? Eliane, irmã Eliane. A senhora rega com regador, não é isso? Ou com alguma vasilha, ou com alguma coisa, não é isso? A senhora já regou com o pé? Com o pé eu também nunca vi. Mas no Egito se regava com os pés. Você não quer ouvir mais não, você está chateado. Quem quer ouvir ainda, diga glória a Deus o mais alto que você puder. O Egito só existe por causa do rio Nilo. Sem o Nilo, sem Egito. Então, como o Egito tem 3 estações, Egito não tem 4 estações, tá? 3. As estações do Egito são medidas pelo Nilo. Então o Nilo tem a cheia. Na cheia do Nilo, já subiu até 8 metros, vai irrigar a terra ao lado. Então o que os judeus faziam, os judeus, os egípcios? Plantavam antes da cheia. Então tem a estação do plantio, então eles plantavam. Vinha a cheia, regava e tinha a época da colheita. 3 estações. Perfeito? Então tudo que eles tinham vinha do Nilo. Mas como eles tinham que plantar, se não ia passar fome o ano todo, eles começaram a criar fossos de água. Começaram a fazer desvios. Nesses fossos de águas, nesses canais de água, melhor dizendo, eles começaram a fazer hortas do lado desses canais. E quando queriam irrigar a horta, eles pressionavam o canal com o pé. A água escorria e hidratava, irrigava ou regava as hortaliças ou as suas hortas. Só que Egito na Bíblia, você nunca sobe, tá, irmão? Egito você só desce. Nunca você verá: subirei ao Egito, descerei ao Egito. Então no Egito ninguém sobe, no Egito só desce. Então no caminho de descida, a dependência era no próprio pé. E pé também fala de caminho ou de santidade, porque o seu caminho, a sua vereda, determina onde você chega. Então Deus está dizendo para Moisés: no caminho de descida, eles achavam que os próprios pés produziam vida. Agora eu vou mostrar para eles um caminho de subida, que
que não é mais os pés deles que geram vida. Deixa eu deixar aqui mais claro para nós glorificarmos a Deus, que parece que não foi tão óbvio, tão claro. Quando você vê a mesa do capítulo 12, você vê Cristo e Lázaro do lado. Tipifica a crucificação. Cristo vai morrer e Lázaro saiu da morte para a vida. Então é Cristo que vai ser sacrificado depois desse texto, e quem está morto virá à vida e sentará ao lado do mestre. Então Maria pega o perfume e deixa mais lindo ainda, porque nós não sabemos de onde Maria tirou esse perfume. Como não sabemos? Para uns, Maria é noiva, porque as mulheres casadas usavam esse perfume para perfumar a cama na noite das núpcias. Ou Maria é rica, que é uma possibilidade mais plausível. Ou Maria é rica, ou ela está noiva. Como nós não sabemos, eu uso as duas. Se ela é rica, ela está dizendo: depois que encontrei a cruz, ganhei vida e sentei na mesa, nenhuma riqueza dessa terra me vale mais a pena do que estar jogado aos teus pés. E se ela é casada, ela está dizendo para o mestre: nenhum sonho da minha vida é maior do que estar aos seus pés. Mais uma interpretação: cabelo só se mostra para o marido, é símbolo de intimidade. Então o que ela está dizendo? Podem fazer cara feia, podem me ameaçar de morte, não dá mais para viver se o Senhor não entrar na minha intimidade. Levante as duas mãos o mais alto que você puder, eu vou concluir. Oh glória, levante as suas mãos o mais alto que você puder, eu vou concluir. Esse 30º Avivai não pode ser mais um congresso comum. A noite de amanhã, não venha mais com a boca trancada ou com preguiça de adorar. Venha com teu perfume, venha com a sua adoração. Alguém já está entendendo? Venha com tudo e mais um pouco, para Uruçuca saber que para nós não há um bem maior do que estar mergulhado aos pés de Jesus Cristo